Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Qual é o Dia das Mães? Todos. Então, eu vou começar com uma passagem de Jesus. Ele estava pregando lá no templo, e aí chegou Maria com os irmãos dele, porque ele tinha irmãos por parte de pai. E disseram, ó, tua mãe está aí fora com teus irmãos. Ele olhou para aquela multidão, abriu os braços e disse assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então eu pergunto, hoje é o Dia das Mães, mas quem são as mães? Nós vamos falar sobre isso hoje. Será que o Wilson é mãe? Será que o Ivan é mãe? Primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça. Mãe não tem nada a ver com sexo biológico. Não. Isso é crendice, isso tudo é folclore, isso tudo é decorrente da nossa ignorância. Que nós temos que homenagear as nossas mães sempre. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? O que Jesus quis dizer com isto? Quantas mães ele tinha? Quantas mães Jesus tinha? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ivan. Essa daí É para pensar, né? essa é pra pensar. Então eu vou começar por aí. Ó, Dona Michele, pode anotar, Dona Michele. Todo aquele que ama verdadeiramente é mãe. Todo aquele que me trata com amor verdadeiro é minha mãe. Porque mãe não tem nada a ver com sexo biológico. O tema de hoje eu botei, maternidade é obrigatória ou é optativa? Dona Michele, que está de roupão, com frio. Meu Deus, tá um frio aqui, Wilson. Então vamos lá, maternidade é obrigatória ou é optativa? Olha, não é para todo mundo, maternidade. Você não entendeu nada. Você não entendeu bulhufos. Tá, mas se tu acabou de falar que todo aquele que ama verdadeiramente é mãe, então, se for ali... A minha pergunta é, maternidade é obrigatória ou optativa? Se falar de amor é obrigatório, depende, tá? A maternidade não é obrigatória. Ela que É escolhe. optativa. Não é obrigatória, é optativa. Gente, nós estamos numa escola de amor e vida. Isso aqui não é uma escola comum não, viu? O que eu ensino aqui não se ensina por aí não. Então nós vamos começar pelos animais irracionais. A maternidade nos animais irracionais é obrigatória ou optativa? Ivan? Obrigatória. Obrigatória. Qual é a única fêmea que mata seus filhotes? A humana. Qual é o único pai que mata seus próprios filhos? Porque matar não é destruir com um tiro, com uma facada. Aquele que abandona, mata. Aquele que não cuida, mata. Aquele que agride, mata. Aquele que trai, mata. Aquele que é egoísta, mata. Não, Jesus fala no Evangelho que Moisés diz assim, não matarás. Ele disse, eu, porém, vos digo, aquele que se irar contra o seu irmão, matou.
aquele que ofendê-lo, matou. E aquele que agredi-lo, matou. Jesus acabou com esse conceito de matar, tirar a vida. Como é que estão os casamentos hoje, gente? Como é que estão as relações nas empresas, gente? É um matando o outro. O orgulho mata. O egoísmo mata. A mágoa mata a si e o outro. O egoísmo é um dos piores instrumentos para matar o próximo. Então, as fêmeas instintivas morrem pelos seus filhotes. A humana não. A humana não. Então, eu queria dizer, o que é uma pessoa materna? Quantos filhos Jesus teve? Tânia, Maria, que eu amo tanto. Quantos filhos, Taninha, do meu coração, Jesus teve, querido? A humanidade. A humanidade. A humanidade toda. A humanidade inteira. Quantos filhos Deus tem? O universo inteiro. Vocês estão começando a compreender o que é maternidade? Não. A maternidade é um ponto de inflexão de uma curva. Estevão, como grande professor de matemática, abre o teu áudio, explica numa curva matemática o que é o ponto de inflexão de uma curva. O ponto de inflexão é quando na trajetória ela muda de direção e sentido. Isso. Então vamos começar dizendo para vocês, dentro de uma curva matemática, que a minha cabeça é de engenheiro, você pode ter certeza, é tecnocrata a minha cabeça. Então, eu vou pedir o meu contra-regra aqui, que eu amo muito de paixão. Ele não gosta de mim não, mas eu gosto muito dele, entendeu? Então, olha aqui, ó. Vocês estão vendo uma projeção aqui, ó? Eu tenho como ficar em pé com esse troço aí? Então eu vou ficar um pouquinho em pé. Hoje eu botei uma blusinha mais pesada, fui vestir, ela tá direitinho em mim aqui, ela tava larga, agora eu engordei um pouco, né? Aí, ó, ela coube direitinho. Então, vocês estão vendo, nesse eixo de Y aqui, ó, esse eixo vertical aqui, vamos chamar de um eixo das nossas atitudes egocêntricas. Tá claro aqui, ó? 0 é o nosso nascimento. Aqui é o eixo de tempo, até a nossa morte. Tá claro, então? Aqui o eixo egocêntrico e aqui até a nossa morte. Aqui esse ponto é um ponto da nossa finitude aqui. Então, vamos continuar do outro lado. Então, nesse ponto 0 que eu nasci, vocês observem que eu coloquei aqui só instinto. Estão vendo aqui, ó? Só instinto. Então, é quando a gente não tem nenhuma compreensão. Até 2 anos de idade, nós somos prevalentemente só puramente instinto. E nós vamos aprendendo. Então, eu pergunto, quando a gente aprendeu que nós temos 2 consciências, uma consciência egóica, que nos faz pensar só em nós, que nos faz só buscar receber, e uma consciência amorosa, empática, que nos faz dar. Vocês observem que com o passar dos anos, ó, isso aqui, ó, tá começando, ó, passar dos anos. Esse ponto aqui, ele não dá para definir com que idade eu vou começar a ter o ponto de inflexão. Vocês vão encontrar crianças com 2 anos já com ponto de inflexão. Hoje se encontra crianças com 5 anos altamente amorosas.
como a gente encontra crianças com 5 anos altamente cruéis. Então eu posso começar a dizer que nesse ponto aqui são 100% de ausência de amor. Isso aqui é o demônio nas igrejas. Então observe que a estrutura egocêntrica, com o nosso aprendizado, ela vai aumentando. A criança com 3 anos, ela não é egoísta, é instinto. Mas depois que ela aprende o que é ter, ela vai começar a agir com egoísmo. O orgulho, tudo essa estrutura egocêntrica, ela é orgulhosa, ela se ofende por tudo. Ela é egoísta, ela é maldosa, ela não compreende, ela não se doa, não respeita. Nesse ponto de inflexão começa a maternidade. Então, primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça de vocês. Hoje é o dia que nós comemoramos a nossa mãe biológica. Tudo certo. Mas todo dia é dia da gente também dar parabéns e agradecer àqueles que nos amam. Verdadeiramente. Porque todo dia, Tânia, é dia das mães. E mãe não tem nada a ver com sexo gerador. Muitos pais são melhores, são muito mais mães que muitas geradoras. Então, este ponto de inflexão é do amor incondicional, porque a maternidade, ser materno, se estabelece em nós, pode se estabelecer com 2 anos, com 4, 2 não, que é extinto, mas com 4, 5 anos, a criança já começa a colocar sua índole toda para fora. Como nós temos pessoas com 60 anos, altamente primitivas, isso não é uma questão de idade, é questão de evolução. Então, característica do amor condicional, incondicional. Porque até aqui, no egocentrismo, é demo e anjo. Demo e anjo. Eu piso nos mais fracos, me acovardo com os mais fortes. Piso com os mais fracos e me acovardo com os mais fortes. Quando eu começo a ter o amor condicional, já está melhorando. Quando eu consigo negociar meu tempo, minha presença. Mas o amor incondicional é o amor que Jesus ensinou para nós. Ele tudo compreende, a todos ele se doa e a todos ele respeita. Então, tem uma coisa muito interessante. O amor verdadeiro, ele é materno. Porque amor, a maternidade não é gênero. Desculpe, não é sexo, é gênero. Maternidade é gênero de atitude. É qualificação de atitude. Então, se eu compreendo, me dou respeito, eu cuido do outro. Eu tenho uma amiguinha que está aqui, que é a Carla, do Rio de Janeiro, que está aqui, que ela é altamente materna, ela nunca teve filhos. Ela cuidou do papai dela, cuida da mamãe dela, altamente materna. Então a gente está pensando que maternidade é quem gerou? Não, você pode ter 4 filhos e não ligar para eles. Você pode abandonar seus filhos. Você pode gerar um filho como homem e abandonar seus filhos, deixar eles à míngua. Alguém já viu isso? Este homem não é materno. Como tem mulheres que têm seus filhos e entregam eles, deixam no meio da rua, numa lata de lixo, um neném. Essa mulher é um animal. Aliás, nem é o animal irracional, ela é muito pior. Um homem que mata seu filho... Se for assim, o tomou de ensaio é mãe, né? Oi? Se fosse assim, o tubo de ensaio seria a mãe, né? Sem dúvida. O tubo de ensaio seria a mãe. Seria a mãe. E não é. Então, qual é a característica? O Haroldo fala muito disso. Isso é muito antigo. O amor materno, ele é biológico ou não? Não! O amor materno não é biológico, ele é espiritual. Tá entendendo, Ivan?
É nível de consciência, não é gerador. Seja homem ou seja mulher. Então, quando você cuida do outro esquecendo de si mesmo, seja um idoso, você está exercendo sua maternidade. Mas eu sou homem, e daí? Jesus era materno, gente. Eu vou mostrar isso para vocês. Ó, quando a gente cuida, a gente o quê? Protege. Cuidar e proteger são dois verbos básicos do amor incondicional. Aquele que abandona, ele não cuida e não protege. Aquele que trai e humilha, ele não é materno, ele não cuida e não protege. Ué, nós estamos vivendo isso todo dia no consultório. Meu filho é um peso. Desculpe, eu não posso julgar uma pessoa dessa, mas já escutei isso de montão. Meu marido é um peso. Desculpe. Peso é o que a gente tem no nosso coração duro. Então, nós temos que começar a entender que esse Cristo tem que viver em nós. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nós todos temos que entender que maternidade não tem nada a ver com quem gera. Você pode não ter gerado filho nenhum e ser altamente materno. Você pode ser homem e ser materno, porque não tem nada a ver com sexo, tem a ver com o gênero espiritual dessa pessoa. Será que vocês compreenderam o primeiro conceito? Tá claro? Então eu posso dizer que esse ponto de inflexão pode ser aos 15 anos, mas esse ponto de inflexão pode ser aos 60? Pode. O que normalmente nos leva para aqui? O que nos tira daqui é o orgulho. O que nos tira da maternidade são as mágoas, os rancores, esse primitivismo do nosso egoísmo, da nossa maldade, das nossas incompreensões. Isso nos tira de um processo de evolução. Mas muitas vezes a gente desperta. Posso contar uma passagem de Jesus com Maria de Madalena? Para quem não sabe a história de Maria de Madalena, ela era uma prostituta de altíssimo nível, linda demais. Só frequentava, ela tinha um palacete, ela tinha escravas, ela tinha amas que cuidavam dela. Transar com Maria de Madalena custava muito dinheiro. E um dia ela ouviu falar de um nazareno que fazia milagres. Ela foi convidada várias vezes por uma ama dela, com uma criada dela, até o dia que ela vê Jesus. E quando ela vê Jesus, surgiu o ponto de inflexão. Maria de Madalena não parou mais de segui-lo. Fechou seu palacete, vendeu seu palacete, vendeu suas joias, doou tudo aos pobres e ali surgiu a maternidade de Maria de Madalena. E um dia, ela conversando com Jesus, ela devia ter uns 43 anos, e Jesus falava da importância da maternidade. E ela não entendia que maternidade não é quem gera. Jesus conversava com um conjunto de mulheres e ele falava da importância da maternidade não biológica. E assim é espiritual. E ela disse, mestre, quando ele acabou de falar, eu não posso ser mãe. Ele olhou para ela e disse, Maria Madalena, você é mãe de 30 leprosos, filha. Você imagina o que é ser mãe de 30 leprosos, Alexandre? Você acha que é fácil ser mãe de 30 leprosos? Dar banho em leprosos? A mãe de Jesus foi mãe de quantos leprosos? Quando Jesus morre,
ela vai viver com João em Éfesos. E ela começa a frequentar o Vale dos Leprosos. A mãe de Jesus foi mãe de mais de 200 leprosos. Nunca teve lepra. E por que que Maria de Madalena morreu de lepra, Estevão? Ela morreu de lepra. Amando aqueles filhos. Por que ela morreu? Ela ainda sentia culpa? Culpa. Ela não se perdoou pela vida pregressa. Mas Maria, mãe de Jesus, era pura. Por isso que a Igreja Católica chama de Virgem Maria. Eu não estou preocupado se Maria, mãe de Jesus, teve vida sexual, não. Isso é bobagem. O sexo é uma coisa de Deus. Ela era virgem na pureza dos sentimentos dela. Vocês encontram mulheres virgens com 40 anos que são maldosas, são totalmente impuras. E vocês encontram prostitutas que são altamente carinhosas, que são altamente mães. Eu já vivi essa experiência. De abrigar, conheci uma pessoa muito querida que abrigava prostitutas e cuidava dos filhos dessas prostitutas. E de outras. As que mais ajudavam essa minha amiga eram as prostitutas. E aquelas que não eram prostitutas, que julgavam as prostitutas que iam ali, eram as mais egoístas que existiam. Estão entendendo? Ou não estão entendendo o que é a maternidade? Então, entenderam que esse ponto de inflexão é quando a gente dá um basta? Francisco de Assis, com 19 anos, era materno? Era um notívago, era um arruaceiro. Jogava pedra nos telhados, fazia bagunça à noite, queria ser cavaleiro. Ele foi à guerra porque ele queria ter o título de cavaleiro. Foi preso, quase morreu de pneumonia, ficou 1 ano preso. Até um dia que ele conheceu Jesus no Evangelho, que a mãe entregou para ele o Evangelho. Ele estava totalmente perdido. Santo Agostinho foi igualzinho. Santo Agostinho completamente perdido. E a mãe, se não me engano, é Santa Sofia, entregou o Evangelho para ele. Quando ele conheceu Jesus, ele se tornou materno. Materno é aquele que cuida e protege. O amor incondicional é aquele que cuida, não deixa faltar nada. Protege. Quem já viu mães que abandonam seus filhos? Não são maternas. Então, Bernadette, hoje é o seu dia, viu, Bernadette? Você não teve filhos, né, Berna? Não, eu. Mentira! Você tem muitos filhos que são seus pacientes, filha. Com certeza. É isso que eu quero que vocês entendam. Sua mãe foi materna biologicamente e espiritualmente. A sua mãe foi uma grande discípula do Cristo, tá, minha filha? Nós não somos nem dignos de trocar na sandália da sua mãe, viu, minha filha? Sua mãe foi materna biologicamente e não biologicamente. Uma cristã de verdade. E os valores que ela te deu te fizeram essa pessoa que você é. Você não é perfeita, mas você tem todos esses conceitos. Seus irmãos também são maternos. Todos seus irmãos são muito meigos. Então, eu vou projetar para vocês, quem quiser, eu vou botar aí, depois, Cava da Peste, tá para botar no chat? Isso aqui também dá para botar no chat? Tá? Então, vamos lá. Eu vou projetar e vamos conversar sobre maternidade. O que é uma pessoa materna? Então, vamos lá. Projeção. Vamos acompanhando esse balacobaco aqui.
Então, a primeira coisa, o maternidade não tem a ver com homem nem com mulher. A maternidade não é gênero, não é a estrutura da sexualidade masculina ou feminina, ou seja, do homem e da mulher. É o gênero da estrutura do amor. E isso aqui está no Google. Isso aqui veio do Google. Eu fiz questão de pegar do Google. Uma pessoa materna, seja mãe biológica que gerou, ou alguém que exerce essa função, que não é mãe biológica, geralmente apresenta um conjunto de características voltadas ao cuidado, cuidar e proteger. Olha aqui, ó. Voltadas ao cuidado e à proteção, que é a grande característica do amor crístico. Cuidar e proteger. E desenvolvimento da outra pessoa. Você pode ser materno, Alexandre, com seu cachorro. Tá certo? Porque a maternidade não... Você é materno quando você tem amor por aquilo que você interage. As pessoas hoje estão muito frias. As pessoas hoje só pensam em si próprias. As pessoas estão perdendo a essência da maternidade. Então, a maternidade apresenta um conjunto de características voltadas ao cuidado, à proteção e desenvolvimento da outra pessoa. Então, eu vou fazer uma pergunta. Estevão, no seu consultório, você vai ajudar o seu paciente a se desenvolver, a mudar a mentalidade dele? Então, é maternidade. O que eu estou fazendo com vocês é o exercício da minha maternidade ou não é? Eu quero vocês, eu estou procurando desenvolver vocês como pessoas. Não sou melhor que vocês, sou igualzinho a vocês. Então, ó, quando eu digo assim, será que é por aí, dona Poliana? Quando eu puxo a orelha da dona Poliana, eu estou sendo materno com ela. Ela fica brava comigo, mas eu puxo a orelha dela. Eu digo, não, não é por aí. Não é verdade, dona Poliana? É verdade. Então, pronto. Então, volta lá. Então, vamos ver. Isso está no Google, hein? Apresenta um conjunto de características voltadas ao cuidado e à proteção e desenvolvimento de outra pessoa. Não tem nada a ver com o gerador. Não tem nada a ver com mulher nem com homem. Essa figura não se limita ao laço que? Sanguíneo. Baseando-se no amor verdadeiro, no suporte e no compromisso de nutrir e proteger. Quando você dá um prato de comida, você está sendo materna. Então agora vamos ver, ó. Isso aqui eu vou botar lá no chat para vocês. Aqui estão as principais características. Sobe lá. Principais características. Afeição e ternura. A pessoa materna é carinhosa, ela é amável. Ela expressa sentimentos de forma aberta. Não é mal-humorada. Não é agressiva. É carinhosa. É amável. Ela expressa os seus sentimentos de forma aberta. Eu amo você. Ela fala. Eu amo você. E ainda faz assim, ó. Um coraçãozinho. Eu amo vocês. O carinho, Michele, a gente não faz só com um abraço presencial. Carinho, a gente faz de muitas formas. Essa amabilidade a gente faz de muitas formas. Mas é importante a gente expressar os nossos sentimentos de forma aberta. É a grande característica das mães biológicas que amam seus filhos. Elas amam o neném desde pequenininho, desde que saiu do ventre. Outras não, já abortam e matam. Segunda característica, ó,
Então eu pergunto, Estevão, não sobe nada não. O amor incondicional, ele compreende, se doa, respeita. Ele cuida e protege, concorda, Estevão? Sim. Mas ele desenvolve afeição e ternura? O amor incondicional é carinhoso? Sim. Jesus era carinhoso? Jesus era amável? Expressava o sentimento dele de forma aberta ou não? Sim. Então não tenha vergonha de dizer eu te amo. Não tenha vergonha de dizer eu estou com saudade de você. Não tenha vergonha de dizer que bom que vocês estão aqui hoje. Segunda estrutura, acolhimento e proteção. Acolher, acolher e proteger. Vem do cuidar, né? Acolhimento e proteção. Então, olha lá, ser um porto seguro, oferecendo um conforto emocional, não está ali, apoio material e segurança, especialmente nos momentos de angústia ou de medo. E quando você tem, então, no consultório, ou você tem uma amizade e você percebe que o seu amigo está triste, que ele está angustiado, se você é amável, se você é carinhoso, desenvolve a afeição por ele, e se você mostra a sua preocupação de uma forma aberta, e você oferece o seu ombro, o seu conforto emocional, o seu apoio para ajudá-lo, naqueles momentos de angústia, você está sendo uma pessoa materna. Agora, qual é o contrário de afeição e ternura? São pessoas grosseiras, não são carinhosas, não são amáveis, não expressam os seus sentimentos, não são ternos, são mal-humorados. Qual é o inverso de acolhimento e proteção? São pessoas que só transmitem segurança nos seus relacionamentos, não se preocupam com o sofrimento do outro, não dão conforto emocional, não transmitem segurança, especialmente no momento de angústia e medo, que se dane. Como é que está a sociedade hoje, gente? Vocês acham que a sociedade hoje ela é materna? Não! A sociedade hoje não tem afeição e ternura. A gente começa a perceber que as pessoas... Se eu amo os meus filhos, mas não amo o meu vizinho, eu não sou materno, gente. Porque o amor, gente, ele é universal. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos, gente? Terceira estrutura, ó, desse amor incondicional que compreende, se doa, que cuida e protege, ó. Paciência e gentileza. O amor é... Vinícius de Moraes dizia que o amor é paciente. Ele não gosta, mas ele ama. Ele não gosta da cara feia, mas ele compreende que o outro não está bem. É a capacidade de compreender e lidar com as dificuldades do outro, mantendo a calma. Está atendendo um cliente na loja, o cliente está enchendo o saco. Compreenda. Perceba a dificuldade dessa pessoa, mantenha calma. Não manda a pessoa merda, porque não está sendo materno. Não faz cara feia. Liga para a pessoa e diz, desculpe. Isso é ser materno. Isso é humildade. Vamos lá, vamos subir. Presença e disponibilidade. Ué? Estar presente na vida da criança ou pessoa, olha lá, está no Google. Presente na vida da criança ou pessoa cuidada. Olha o conceito que está de pessoa materna no Google. Não tem nada a ver com criança, tem a ver com o ser humano, está ali. Está presente na vida da criança. Quem já viu mãe que está com as crianças, mas não está presente na vida da mãe? Na vida da criança? Deixa as crianças trancadas no quarto para não encher meu saco? Isso não é estado de maternidade.
estar presente na vida da criança ou pessoa cuidada, acompanhando mudanças e necessidades que essa pessoa tem. Estar disponível para ajudar, para ouvir. Dedicação, você subiu muito. Dedicação e cuidado, nutrição. Prover necessidades básicas como afeto, abraço, comida, abrigo, além de valorizar e elogiar. É dedicação e cuidado. Isso é maternidade. Disciplina equilibrada. Ser capaz de estabelecer limites e regras. Ser capaz de dizer não, meu filho. Não, meu amor. Não, minha mulher. Não, meu paciente. Será que é por aí? Será que você vai a algum lugar? Vamos pensar a consequência disso para você. Ser capaz de estabelecer limites. Quando a gente no consultório, Alexandre, faz uma devolutiva, vamos analisar a tua atitude que você teve. Qual foi a consequência para você? Qual é a consequência para o outro? Isto é ser materno. Estabelecer regras, mas de forma amorosa e consistência. Não é obrigar. Empatia e compreensão. Entender as emoções e o ponto de vista do outro. Adaptabilidade. Se adaptar. Capacidade de acompanhar as transformações da criança ou do ente querido ao longo do tempo. Puxa, minha mulher está mais doente, eu tenho que me adaptar àquela situação. Ela precisa mais de mim presente, ela precisa mais de eu estar próximo. Eu tenho que me adaptar os meus processos de trabalho às necessidades que ela apresenta de ser cuidada. Adaptabilidade. A gente tem que se adaptar às transformações do ente querido ao longo daquele tempo. O que ele está exigindo de mim hoje? Que eu fique mais perto dele hoje. Que eu não veja a televisão hoje. Isso é maternidade. Vamos subir. O conceito de mãe suficientemente boa. Segundo a psicologia, não se trata de perfeição. Suficientemente boa. Vou usar outro termo. Suficientemente amoroso. Não é perfeição. Suficientemente bom. Suficientemente humilde. Misericordioso. Segundo a psicologia, não se trata de perfeição, mas de uma mãe ou de uma pessoa que se dedica com amor e buscar exercer o seu papel com prazer, oferecendo aceitação incondicional, porque mãe aceita os filhos como eles são. Vai ver nos presídios quem é que visita os traficantes que mataram as mães. Aceitação incondicional. Bernadette, elas vão lá toda semana para ver os filhos assassinos. Não julgam. Isso é um amor. Isso é que é um amor materno. Oferecendo aceitação incondicional e auxiliando no desenvolvimento da autonomia dessa pessoa. Ajudar aquela criança a se tornar um adulto. Voar com as suas próprias asas. Eu tenho falado isso. Se você super protege o seu filho ou sua filha, você não está sendo materno. Porque você não está ajudando ele a voar com as suas próprias asas. Isso vai gerar uma criança insegura, tímida, introvertida. Então, a maternidade, nesse amor incondicional, isso tudo é amor incondicional. Pode apagar. Todo mundo está entendendo? Então agora eu vou botar um videozinho para vocês. Hoje vocês vão ter duas surpresas. Eu vou fazer um introito desse vídeo. Esse vídeo eu tirei do YouTube. É um rapaz jovem que casou com uma moça que tinha um namorado. O namorado engravidou essa moça e sumiu. E deixou ela
um neném. E ela tinha uma neném de 1 ano, uma menina, e começou a namorar esse rapaz. Ele começou a gostar dela, e daqui a pouco ele traz ela para morar com ele. Eles convivem os 3, e desde 1 ano de idade ele passa a ser pai dessa criança. Vocês vão ver o que aconteceu na festa de 15 anos dessa menina. Eu estou fazendo esse introito. Obviamente vai ter um desses influencers fazendo comentários juntos, mas é um vídeo real que foi feito na festa de 15 anos, onde ele dá um depoimento ao lado de uma filha de 15 anos que não é filha biológica. Mas vocês vão encontrar um homem altamente materno. Hoje é dia desse homem. Todos os dias é dia daqueles que amam. Então, o Anderson vai projetar para vocês. Eu vou botar esse vídeo amanhã em todos os grupos, inclusive nossos grupos da Escola de Amor e Vida. Então não se preocupe que vocês vão receber esse videozinho, tá bom? Então vamos lá. Aumenta bem o volume. Com a Mel, começou no final de semana. Ela tinha 1 ano quando ele chegou e a declaração que ele fez agora emocionou todo mundo. Todo mundo aqui sabe, né, eu sou na família, né, da Vanusa, da Júlia, desde 1 ano da Mel e... Tá chorando. E né, desde 2016, que a gente tem muita convivência com a Mel, começou no final de semana. Depois a gente foi morar juntos, né? Em 2020, 2020 não foi? E né, sempre foi muito marcante na minha vida, sempre deixei claro para a Júlia que a nossa relação sempre tinha Mel como primeiro lugar, porque meu sonho sempre foi ser pai e sempre tive meus pais como referência para mim. E eu sempre falei pra Júlia, falei, ó, a Mel sempre vai ser em primeiro lugar e ela, né, no início era filha dela, eu falei, o que tocar na Mel pra você, né, vai ser a sua decisão. Mas a gente começou, né, a criar uma relação de pai e filho, até que um dia, né, você me decidiu chamar de pai pela primeira vez, e isso é bem marcante. No dia da minha formatura, lá em Rio das Ostras, meu pai me falou um negócio que me tocou muito. Meu pai chegou pra mim, né, enquanto eu tava lá esperando para receber o diploma. Meu pai virou pra mim e falou assim, filho, cuida muito bem da Mel, porque ela te ama muito. Toda vez que você aparecia na imagem lá atrás, ela falava, meu papai de cima. E uma coisa que eu não vou esquecer nunca, e depois que a gente foi pro Canadá, a gente já era pai, né? Eu chamava de filha, você de pai, mas eu não senti que estava completo, até que eu decidi perguntar se você queria ter meu nome no seu documento oficial. Perguntei aos meus pais, se meus pais queriam ser avós da Mel também, porque eu perguntei na advogada e ela falou que era necessário perguntar se meus pais queriam. E eles aceitaram, obrigado por isso, pelo apoio que vocês sempre me deram. Então a gente deu a entrada e na quinta-feira saiu a decisão do juiz. E agora você passa a se chamar Ana Mel Leal Fernandes Santana. Gente, ele não tinha obrigação nenhuma, mas escolheu ser pai, escolheu amar, escolheu colocar o nome dele no documento dela e dizer pro mundo inteiro, essa menina é minha filha. Pai é isso. Que nota que você dá pra esse pai? Ela tinha 1 ano quando ele chegou e a declaração que ele fez agora emocionou todo mundo. Todo mundo aqui sabe, né? Então, Eu sou gente, na família, né? eu me enganei, não é 15 anos não. A menina tá fazendo 10 anos. Vocês viram que apareceu a esposa dele agora barrigudinha, gente?
Agora ele vai ter o filho biológico com a mulher dele. Vocês entenderam o que é maternidade, Ivan? Sim, que coisa linda. Hoje é o dia da gente comemorar e homenagear nossas mães. Hoje eu fiz uma homenagem no grupo da família à minha mãe, Amélia, que é um doce de amor. E digo que lá na espiritualidade ela cuida dos filhos, ela cuida dos netos, ela cuida das noras, dos maridos das netas e das esposas dos netos. Minha mãe é um doce. Morreu com 96 anos, se eu não me engano. E foi uma pessoa que viveu para o próximo, sempre ajudando o próximo. Eu sou muito do que eu sou em função da minha mãe Amélia. E ela tem me dado cada presente, gente, que vocês não têm nem ideia. Porque esse amor de mãe é eterno. Porque quem ama de verdade não abandona nunca. Nem que passe para o outro lado vai abandonar. Eu não vou abandonar vocês nunca. Todos vocês que entraram na minha vida, quando eu partir para o outro plano, vocês podem ter certeza que o que eu puder fazer por vocês de uma forma amorosa, eu vou fazer. Eu vou ajudar vocês. Porque não existe morte, gente. O que nós temos que entender é que não existe morte. Nós precisamos tirar esses estigmas e começar a entender que maternidade é uma coisa muito maior. Nós precisamos urgentemente estabelecer esse ponto de inflexão. Nós precisamos começar a parar de não compreender os outros e de julgar os outros. Porque qual é a base, Estevão, da maternidade? É a humildade. Se nós somos humildes, se nós reconhecemos nossos erros, se nós nos sentimos iguais ao outro, nós não julgamos. E se nós não julgamos, naquele instante o amor é incondicional. Se nós temos a inofendibilidade, se nós não gostamos da cara feia do outro, mas compreendemos que naquele instante ele não está bem, eu estou com amor incondicional. Eu não vou falar nada que a pessoa não está bem. Eu vou compreender o momento dela, eu vou respeitar esse momento. Isso é ser materno. Então, sem paciência não há maternidade. Por isso que lá, no conceito da psicologia, a paciência é uma das características da maternidade. As mães são pacientes. Então, nós temos que compreender que o coração de uma mãe, de uma pessoa materna, é misericordioso. Ele está cheio de compaixão. Então, ele cuida, ele protege. Mas se nós somos egoístas, não somos maternos. Se nós somos orgulhosos, narcisos, só pensamos em nós não somos maternos. Se nós nos ofendemos e estamos cheios de mágoas, eu outro dia perguntando para uma moça, uma menina que estava se formando, se ainda tem mágoas, ela disse para mim, quem não tem? Eu falei assim, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Por pior que tenham feito coisas para mim, eu não tenho mágoa de ninguém. Por que eu vou ficar... Eu não vou julgar ninguém na minha vida mais. Já tive, hoje em dia não tenho mais. Então nós temos que começar a compreender que o estado de compaixão é um estado maternal. O estado de misericórdia é um estado maternal. O estado de pureza de sentimentos, essa pureza de sentimentos é uma... Se a minha mente não tem mágoas, não tem rancor de ninguém, eu não me sinto inferior a ninguém, Bernadette, eu me sinto igual. Eu me sinto feliz por estar vivendo e podendo ser bom e útil. Naquele instante eu estou materno. O bom marido é materno com a sua esposa. A boa companheira, a boa esposa, ela é materna com o seu homem. Compreende a dificuldade que ele vive. Mas quando a gente exige que o outro nos dê aquilo que a gente acha que a gente merece,
Nós não somos maternos. Deus é materno conosco. Ele é tão materno conosco que ele não vai nos dar segundo os nossos desejos, segundo os nossos caprichos. Ele vai dar segundo as nossas reais necessidades. E muitas vezes ele disse, não pode. E a gente tem que compreender que isto é a estrutura da maternidade. Maternidade não tem nada a ver com mulher e com homem, e nem tem a ver com quem gerou quem. Maternidade é uma estrutura da espiritualidade do amor incondicional. Não adianta ter filhos e largar eles para lá. Então a maternidade é exercitada nas relações conjugais. A maternidade é exercitada dentro das relações de trabalho. A maternidade é exercitada com o nosso olhar, com o nosso abraço, com o nosso cuidado, com as nossas preocupações. E se você quer ser um bom psicanalista, você tem que ser materno. Se você quer ser um bom gestor, você vai dizer não, vai estabelecer limite com gentileza, com respeito ao outro. Isso é maternidade. Então, a estrutura da pureza de sentimentos é básico. E o indivíduo que é materno, ele é pacificador, ele produz a paz. Ele não cria conflitos. Pelo contrário, ele absorve as dificuldades do outro e ele se doa naquele processo de transformação do outro. Estevão, você está sendo convidado a ser materno. Aliás, você já é materno na sua sala de matemática, por isso você que é problema lá com a direção. Porque essa sua maternidade, ela transborda. Ok? Vocês gostaram das minhas explicações? Não? Sim. Ok? Muito. Então, ó, eu vou dar um presente que vai ser para as próximas aulas. Ó, Pepis. Já falei sobre isso, Estevão? Já. Oi, querida. Eu lembro disso, eu tenho uma folha impressa que você deu pra gente. Mas faz... Você tinha 18 anos. Nossa, eu lembro disso, pureza de princípios. Você faz 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Pepis é a estrutura da maternidade. Nós vamos fazer uma aula aqui. Hoje é a sexta aula da turma nova, da turma que entrou aí, que é a turma 12, se eu não me engano. Pureza. Toda a estrutura materna, ela é pura. O amor materno, ele é puro. Ele não guarda mágoas. Ele não guarda rancores. Ele é puro. Ele é paciente. Ele não julga. Ele é humilde. Pureza de princípios. Humildade. Inofendibilidade. Misericórdia. Estado pacificador. Fidelidade ao amor que Cristo ensinou. Esses são os princípios do amor materno, do amor incondicional. Humildade, inofendibilidade, compaixão, ternura, carinho, todas essas estruturas são princípios básicos da maternidade e do amor ao próximo. E de intenção. Pureza de princípios, pureza de princípios, pureza de intenções. Ser bom, ser útil, proporcionar felicidade sem nada esperar. Se você tem a intenção, Eliane, de ser boa, de ser útil, de proporcionar felicidade em tudo que você fizer, meu amor, você será sempre materna. E você vai ver que o seu consultório vai ser esse grande desafio, meu amor. Que os nossos pacientes serão nossos filhos. Porque Jesus... Alexandre, fecha o seu microfone, está aberto. Então, na verdade, Jesus, ele desmistificou esse conceito de mãe e de pai. Sua mãe está aí fora.
Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? O conceito de maternidade não é um conceito de sexo mulher ou de sexo homem. É um conceito espiritual da próprio amor. Pureza de princípios, intenções e sentimentos. O amor incondicional, ele é empático. Ele compreende, se doa e respeita. Ele cuida e protege. Estevão, cuida e protege. Cuida e protege. Cuida e protege. E a proteção não é só material. A proteção é afetiva. A preocupação é uma forma, Bernadette, da gente cuidar, da gente proteger. Aconselhar uma pessoa é uma forma de proteger, de amar essa pessoa. A maternidade é a essência do amor de Deus. Deus foi a maior mãe. Para quem não sabe, na maior parte dos povos do mundo, Estevão, Deus não é masculino. Você sabia, Estevão? Deus é feminino. Não sabia. É. Na maior parte dos povos, da população mundial, Deus é feminino, não é mulher. Se você pegar, Estevão, toda a cultura indiana, eles têm vários deuses. A maior parte são deusas, entendeu? Deus é feminino. Só na cultura latina é que Deus é masculino. Deus é a nossa grande mãe. Cristo é a nossa grande mãe nesse processo. Que maternidade não é sexo. É gênero espiritual. Vocês gostaram da aulinha? Vamos lá, eu quero que agora vocês falem um pouco. Estevão, o que é que você... Faz um resumozinho de que você entendeu, a importância disso na vida da gente. A gente sai daqui hoje dizendo o seguinte, hoje é dia da minha mamãe que me gerou. Mas, será que eu tenho sido materno nas minhas relações? É isso que nós temos que começar a pensar. Vamos lá, quer falar, Estevão? Quero sim. Obrigado. É muito profundo o que você colocou e mostra, reforça que a maternidade ela está ligada ao amor que nós colocamos nas coisas, no próximo, na relação, no fazer. Quando eu, como psicanalista, atender alguém com a intenção de ajudar, isso é uma maternidade. Com a intenção de compreender, com a intenção de... Não é curar, porque nós não curamos ninguém, a pessoa vai se curar, mas você mostrar, estar lá e falar, olha, o que você decidir, eu vou te ouvir. Eu não vou te julgar. O que você acha? Estar como um apoio. Né? Quando a gente está na rua, se a gente cumprimenta o outro por uma obrigação, isso não é maternidade. Mas se eu cumprimento o outro, olhando para ele como um igual, Aí a pessoa é materna. é materno. Então, eu estava até notando isso, o respeito que nós termos à vida, seja ela a forma que for, seja ela da crença ou da espécie, ou do grau, ou do sexo, ou da sexualidade, ou de qualquer coisa, o respeito que a gente dá e a atenção que a gente dá, isso é maternidade. Então, nós não estamos aqui para que os outros sejam da maneira que nós queremos. Nós estamos aqui para ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Isso é maternidade. Eu não colocar a minha vontade, mas respeitar e ouvir a vontade do outro. E dentro dessa vontade do outro, no que eu posso contribuir
maternidade não é sexo por quê? Porque quem é o meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é meu... Quem é? Somos sem sexo, nós não temos sexo. Agora, o amor que você coloca com a intenção que você coloca, ali é o grau de maternidade que você vai determinar. É isso aí. É isso que eu entendi. Muito bom. Eliane, quer falar um pouquinho, querida? Você chegou no meio, né? Eliane. Não, tirei do mudo aqui. Não, acho que a maternidade, do modo de vista atual, ela é muito manipulada, né? Eu, essa semana, entrei em vários conflitos aí com relação ao que é a maternidade hoje, comercial, e o que é a maternidade real, né? Então, você vê, a gente cria crianças que se importam com uma mãe que não vai em uma pecinha de teatro, que não vai em uma apresentação da escola e ficam crianças frustradas. Na nossa época não existia isso, né? Os nossos pais foram pais exemplares, pais muito amorosos, coisas que vêm se deturpando. Então, hoje que eu penso da maternidade hoje, que eu tenho dó das novas mães. Essas mães que não sabem mais ser mães. Eu acho que é isso mesmo, você falou muito bem. Se nós não estamos presentes na vida dos nossos filhos, muitas vezes a profissão não... Porque você falou uma coisa muito interessante, Eliane, não é a quantidade de tempo que você tem, é a qualidade que você dá ao tempo quando você está junto. Isso é muito importante. A qualidade de amor que você coloca naquele instante é que é muito importante naquele processo. Essa qualidade desse amor que a gente está tendo ali é aquilo que é importante. Então, não, eu tenho que estar todo dia com meus filhos. Não adianta você estar todo dia com seus filhos. Eu tenho que estar todo dia com meu marido ou com a minha mulher. Não, ela tem direito a trabalhar. Mas quando vocês estão juntos, tem que ser 2 corpos e uma alma só. Porque a maternidade é isso. São 2 corpos, Eliane, mas é uma alma só. É o amor que une. Então, a gente acha que maternidade é estar o dia inteiro. Tem mães que param de trabalhar para cuidar de seus filhos. Ótimo. Mas ficam entediadas, ficam enjoadas, mas se cobram não estar presente ali. E muitas vezes estão em casa e as crianças estão pedindo um abraço. As crianças às vezes fazem artes, fazem travessuras para ser chamada a atenção, porque é uma forma de pedir socorro, de pedir aquele amor, aquele abraço que a gente não está dando. Então, não existe um grande casamento sem essa maternidade. Porque tem que ser 2 corpos e uma alma só, porque o Cristo, Estevão, o corpo dele estava miscigenado com toda a própria humanidade. E ele se deu lá. Então, ele demonstrou ao não julgar, ele demonstrou a compreensão, eles não sabem o que fazem, ele se doou, ele deu demonstrações de não se magoar, de não se sentir traído, não se sentir abandonado. Então, quando esse amor incondicional, ele é um ponto de inflexão nas nossas vidas. É como Santo Agostinho falou, essa vida que eu levo não quero mais. É como Francisco de Assis fez, eu não quero mais ser o menino adulado. Tirou a roupa de rico, botou a roupa de pobre e passou a amar os pobres. E nós não estamos amando os nossos vizinhos. Se o outro não te ama, Cristina Barros, isso é um problema dele, filha. Mas se você não o ama, o problema passa a ser seu. Você não precisa viver junto com ninguém na mesma cama. Terminou um casamento, não precisa viver com aquela pessoa. Mas não queira mal aquela pessoa. Quantas vezes eu já falei isso para vocês aqui?
A gente não tem que se miscuir com pessoas que não nos querem mais. Não tem mais intimidade. Concorda, Eliane? A relação de homem e mulher acabou, não tem mais como ter intimidade. Não tem amizade. Fim de casamento não tem amizade, mas tem amor verdadeiro. Um se preocupa, eu quero bem naquela pessoa. O que eu puder fazer para ajudá-la, eu vou fazer. Porque a amizade, ela pressupõe uma certa intimidade, que quebra, muitas vezes, quando há uma separação, né? Ana Paula Ramírez, eu gosto muito da Ana Paula. Você está aí desde o início, né, minha querida? Eu queria ouvir você, Ana Paula. O que você achou? Fala, meu amor. Oi, tudo bem? Uma grande psicanalista, Ana Paula. Fala, meu amor, fala. Tá me ouvindo? Tô. Diante de tudo que eu ouvi, eu cheguei a uma conclusão, né? Que não precisamos estar como mães para sermos maternos, Sim, senhora. né? Porque é um exercício e a gente acha que a mãe é aquela só que vai amar. Eu nunca me esqueço, né, do exemplo que você sempre dá do dia que você tirou o carro do menino, né, do seu filho. Então, isso é uma maternidade, porque algumas vezes o que nós precisamos, né? A educação com o propósito de amá-lo. Com a educação educá-lo mesmo, né? Através das Dizer não. Ele agradeceu no Natal porque ele tinha se tornado um alcoólatra. Se não estabeleceu o limite. Ô Wilson, e outra coisa, né? O Estevão falando, né, sobre nós como psicanalistas, né? Então, se a gente pensar, né? A gente fala muito da maternagem, mas quantos somos mães, né? E hoje eu recebi muitos agradecimentos por ser um pouco de mãe de cada um, né? Não uma mãe julgadora, uma mãe punitiva, nada disso. Mas uma mãe que olha com amor, com carinho e quer ver o filho bem, né? Então, Quantos pacientes você tem hoje, Ana Paula? Quantos pacientes você tem hoje? nada particular, acho que eu estou com 23. São 23 filhos que você tem. Fora da empresa, né? Fora os da empresa. Mas o pessoal da empresa mesmo que mandou, né? Muito obrigada por carinho, dedicação e amor. Então, assim, ontem eu fui no Seasa e tinha um senhor, né? Eu acho que ele estava fazendo um bico ali, não sei. E ele estava ali perto de umas flores, né? E eu olhei. Aí eu não ia comprar, mas ele olhou para mim com tanto amor e carinho que eu voltei. Então, isso é uma maternagem, né? Isso é ser materno. Eu olhei, conversei um pouquinho com ele e, na verdade, eu comprei acho que para ficar um pouquinho do lado dele. Porque a gente sente, né, essa energia de mãe, essa energia de cuidado, de proteção. Então, ver com os olhos da alma, né? Ouvir com os ouvidos da alma, né? Que a gente possa, a partir de hoje, ainda enxergar um pouco mais, Isso né? mesmo. Maravilhoso. Então, qual é o momento de ser materno? Todos os momentos. Todo dia. Tá na farmácia, tem uma pessoa te atendendo. Muito obrigado. Você foi muito gentil. Um elogio de coração, um abraço, uma preocupação, um telefonema carinhoso, dizê-lo. Não se esqueça. É muito gratificante. Porque o amor incondicional, ele cuida. E quando ele cuida, ele protege. Se você destrói alguém, é porque você não amou aquela pessoa. As pessoas eu amei fulano, amei ciclano e deixei de amar. Você nunca amou. Você tinha ganhos. E você vê isso no consultório. Eu amei 20 anos uma pessoa, o meu marido, e deixei de amar. Não, você nunca amou. Você nunca amou. Você tinha ganhos materiais e afetivos naquilo que aquela pessoa te dava. Quando os ganhos materiais e afetivos não eram mais suficientes, você jogou ele fora. Então, a gente começa a perceber que as pessoas dizem que amam e deixam de amar. Está claro isso? Porque não existe. Na medida que a gente ama de verdade alguém, não precisa mais dormir com aquela pessoa. Mas não tem que destruir aquela pessoa. Entendeu? Não tem que fazer mal àquela pessoa. Quer falar alguma coisa, Carlinha?
Hein, Carla? Liga o seu microfone se você quiser falar. Liga no celular. Sabe ligar o celular aí, o microfone? Nesse negocinho vermelho aí, dá um toquinho aí. No vermelhinho. Embaixo tem um vermelhinho aí, você aperta. O problema é que tem que operar o computador. O telefone deixa um computador aí incrível. Então deixa, Carlinha. Deixa pra lá. Tânia, quer falar alguma coisa? Pra gente encerrar, querida. Quantos filhos você teve, Tânia? Inúmeros, Hein? mas nenhum biológico. Quantos? Inúmeros, professor. Inúmeros. Mas nenhum biológico. Então você é mãe. Mas além desses que você adotou, Tânia, você é mãe todos os dias. Nós somos mães e pais todos os dias. Porque esse conceito de pai e mãe, isso é burrice. Deus é feminino na maior parte das crenças mundiais. No cristianismo, pela estrutura machista da sociedade judaica, ele passou a ser masculino. Mas Deus é a essência do amor. E o amor é altamente feminino. É altamente ânima. Ele é altamente agregador. Deus é o feminino em nós, que a gente tem nos nossos corações. E eu me senti muito honrado de estar aqui hoje. Marcel Monteiro, você quer falar alguma coisa, meu querido? E a gente vê, tudo são esses valores crísticos, né, que foram passados por Jesus. Hoje eu comentei na minha família sobre justamente a importância da maternidade. Comecei falando da época em que a Maria viveu, e foi uma época muito difícil, porque nós tínhamos o Império Romano da boca do Mediterrâneo, das colunas de Hércules, passando por Marrocos, passando por Líbia, Argélia, Egito, Israel, Síria, Líbano, Turquia, Babilônia, do outro lado Iraque. Então era uma pressão muito grande para as pessoas que viviam lá. E quem nasce Jesus? Jesus nasce numa manjedoura, podendo nascer no palácio, podendo ser filho de um imperador, podendo ser filho de um grande empresário. Né? Ele vai, é julgado por Pilatos e trata a inofendibilidade. Né? Ele não se glorifica das suas curas, pelo contrário, ele manda avisar que não fale para ninguém. Nasce na manjedoura, né? Podia ser no palácio, e se fez carne para nos salvar, que isso é uma doação. Não tem nem como você. Resumindo, você está falando, ele foi a mãe de todos nós. Então, essa situação é que deixa a gente realmente no chão em relação aos nossos erros, às nossas falhas, às nossas intempestividades. É isso mesmo. É isso aí que eu poderia. Muito bom, Marcelo, muito bom. Carlinha, você abriu agora, fale, você conseguiu abrir o microfone. Fale, Carla. Não, o que me emocionou da sua fala foi a lembrança do tratamento maternal de Jesus com Maria de Magdala. Porque ela estava acostumada a ser rechaçada. Então eu fico pensando em nossos pacientes que às vezes estão acostumados a receber um contra devido a algum, entre aspas, erro, alguma coisa que não é bem vista diante do mundo, e ele tem em nós uma escuta sensível que não vai julgar. Então Jesus, que tinha o equilíbrio perfeito entre a ânima e o ânimos, nessa hora ele foi totalmente ânima, totalmente maternal. Ele a acolhe como uma filha querida, ele resgata a mulher
E estava junto com Maria lá na crucificação dele. Exatamente. E ela foi digna de vê-lo. Não foi João, não foi Pedro, não foi Maria, sua mãe. Os discípulos até comentaram como ele foi aparecer assim. E não foi a Maria, a mãe dele, ou a Pedro, a quem ele confiava, ou a João, a quem ele amava. E foi aparecer a ti. Mas ela mostrou que era digna disso e usou até a parte maternal dela. Porque, Carlinha, a transformação de uma prostituta rica para viver com trapos e cuidar de 30 leprosos não é uma transformação fácil. Não. Para quem não sabe, para quem não sabe, Prometida a ela, um dia te tomarei nos meus braços. isso. Para quem não sabe, eu vou dizer uma das reencarnações depois de Maria de Madalena. Santa Teresa d'Ávila. E você sabe quem foi depois de Santa Teresa? Maria Teresa de Calcutá. Isso. Ok? Para quem não acredita, como a Bernadette, deleta, tá bom? Mas Santa Teresa é a reencarnação de Madalena e a proteção de Jesus sobre ela, pode pegar. Queriam botá-la na Inquisição, os reis de Espanha não deixavam, entendeu? Ela foi muito protegida por Jesus. Envenenavam ela, ela cuspia tudo. Não conseguia envenenar. Faziam tudo, porque ela fazia coisas que vocês não imaginam. Quem quiser ler a obra, a vida de Maria de Santa Teresa, que é uma coisa incrível. Tem um livro de Miramês, né? Como é que é o nome? Isso eu não conheço. Tem a vida dela escrita por Miramês. É uma coisa mais linda que tem. Eu tenho na minha biblioteca. Depois eu vou trazer para vocês. E depois ela vem com uma apóstolo da caridade pura, como Madre Teresa de Calcutá. Entendeu? Mas vocês podem ter certeza que a transformação de Pedro, de João, de Paulo, não tem nenhuma comparação com a transformação de Maria de Madalena, porque saiu da riqueza, de uma prostituição, de uma vida fácil, por uma vida com uma maternagem, com um estado maternal incrível para os leprosos. E é isso que nós temos que entender. Nós não somos nem dignos de tocar na sandália de um ser de tanta luz assim. Eu me senti muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, querida Carla. Foi muito bom te ver. Todo domingo nós estamos aqui, Carlinha. É só você entrar. Tá bom. De 7 às 8h30. Eu farei. Tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ivan quer falar alguma coisa? Oi, eu só queria falar que foi maravilhoso, né, estar aqui com vocês, juntos, né, nesse dia tão especial e refletindo coisas tão belíssimas, né? Eu me emocionei o tempo todo, tocou o fundo da minha alma, porque eu vivi essa maternidade na infância, desde a infância, cuidando dos meus irmãos, e eu fui passando por isso, foi uma viagem, né? Ok. Porque fui professor e hoje como, né, psicanalista, eu vejo essa maternidade na minha vida e eu fico muito grato em aprender e vivenciar essas palavras. Né? Foi uma oportunidade que Deus me deu de estar aqui. Ok. Muito feliz, muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Tudo bem. Quem quer fazer a oração de hoje? Quer fazer a oração, Poliana? De agradecimento, faz com o seu coração. Sim, vou fazer. Muito obrigada. Eu quero agradecer por mais um dia, pelo Dia das Mães, pelo Wilson, nosso mestre querido, por falar tantas coisas lindas e tanta sabedoria. Agradeço por todos nós estarmos aqui hoje. Que nossa semana possa ser de muita luz, muita proteção divina, com muito amor, muita serenidade, sabedoria. Que a gente possa ter esse coração de mãe, que a gente possa estender esse amor para todos, que nosso Deus possa nos proteger e proteger também a todos os que
estão as nossas voltas, assim. Seja um dia muito abençoado, uma semana muita luz, e eu agradeço pelo dia de hoje. Amém. Amém. Eu queria falar que não vai ter mentoria essa semana, viu, Estevão? Porque eu dou aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então não tem vaga. Então essa semana não tem mentoria, na outra vai ter. Ok? Sem problema. Tá bom?